Memórias de um Suicida, primeira parte, os réprobos. Capítulo 1, o Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fui surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada da algema não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, nem paisagens confortantes que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado e noitado por vulcões, nuvens espessas, ameaçadores como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem, os espíritos ali enclausurados sufocavam-se como se materiais pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, invadissem suas vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado a gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e às correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Então, não havia ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Poderia dizer que a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo na antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar, adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas, no presídio de que desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco da madrugada, com seus orvalhos regeneradores. O condenado, ali detido, poderia contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, aliviado de amarguras, ao poético clarear do plenilúrio, a lua cheia.
enamorando-se nas cintilações suaves das estrelas que, lá no intangível, acenariam para a sua desdita, sugerindo consolações no isolamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas, para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-los com Deus, fornecendo tréguas na desgraça. Mas, na caverna, onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia tranquilizadora alguma vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável de condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes das advertências prudente e sábio do sábio mestre de Nazaré, a blasfêmia assintosa do réprobro, a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável, de consciências contundidas pelo vesgatar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, é a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de haver se atirado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o lamento de corações que a percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência incendiada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmas. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me envergonharia de revelar aos meus irmãos, os homens. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo seus envoltórios físico-espirituais por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferencialmente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do esquecimento pelos despenhadeiros da morte. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida,
vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente divididas em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. No invisível, mais do que em mundos planetários, é que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrer nos trabalhos correcionais para os suicidas dos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins a que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte da sinistra falange detida por efeitos naturais e lógico nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsequente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vate, o adivinho florentino, é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer, não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista das verdades, muito interessantes para toda a espécie humana. O que ardentemente desejo, e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Em parte alguma, se encontraria abstração, ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo, criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece por não se encontrar à altura de compreender o que se nega é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provocando a inexatidão do impossível dentro de seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes subterrâneos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem tem ligado muito relativa importância até hoje. Aliás, o que o homem conhece do próprio planeta, onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou, quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas, cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais? Por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa, e se ele o ignora, será porque se satisfaz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões referentes ao seu caráter. Não pesquisou jamais as profundidades oceânicas,
Não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Apesar de debaixo das águas verdes e barulhentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas, fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas, que por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem, impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcanforradas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Eu era presidiário dessa cova ominosa de horror. Porém, não habitava ali sozinho. Uma coletividade me acompanhava, falange extensa de delinquentes, como eu. Então, ainda me sentia cego. Pelo menos, sugestionava-me de que o era. E como tal, me conservava, apesar de minha cegueira só se definir em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. Mas a mim, cego, não passaria despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois meus olhos conservavam visão bastante para contemplar toda essa escória, agravando-se assim a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires meus pares. Fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das armadilhas a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Então, aqui temos uma observação. Ele diz assim: após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-chegado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isso é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que o estado será temporária nesse umbral do além, embora geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que a entidade desencarnada teve. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que se demoram ali apenas algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas.
Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes resta para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe: a prece das almas caritativas. Continuando. Se por muito longo esse estágio se desvia das medidas normais ao acaso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora aflitiva e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tal desgraçada situação, assim se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos, onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com xistes, com chacotas e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, lado a lado com os agressores e com eles, refucilando na lama da mesma cova, da mesma ceva espiritual. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos o envoltório carnal, a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o podre, as sombras perenes, as desesperanças de nos vermos livres de tanto martírio sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido àquele que, porventura, possuísse capacidade para o fazer. Naquele ambiente superlotado de males e pensamentos, estava encarcerado nas forjas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia, da falsidade local. E envolvidas em tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança, e aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, seria impossível atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos, perdemos a noção do tempo. Ficou apenas a esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado para açoitar nossas interrogações, nos parecendo que estávamos há séculos unidos a tão ríspido carvalho. Dali
Não esperávamos sair enquanto tal desejo fosse uma das causticantes obsessões que nos alucinavam, pois o desânimo, gerador da desesperança que armou nosso gesto de suicidas, nos afirmava que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionou no momento exato em que fez para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá, só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Da mesma forma, ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria a nossa espantosa situação. Tentávamos aflitos nos furtarmos a ela, sem percebermos que o poder era de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por mil maléficos indescritíveis. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente em insanas correrias de loucos furiosos. Os averos. As veros, eu achei como sendo judeus errantes, tá? Há averos malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, nos atraíam de volta ao tugúrio, ao barraco sombrio, nos arrastando de volta a um terrível turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem encontrarmos indícios de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, como lagos lodosos, circundados de muralhas abruptas, que nos pareciam levantadas em pedra e ferro, como se fôssemos sepultados vivos nas profundezas, nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes acontecia não sabermos retomar ao ponto de partida, isso é, às cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado, para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama, com paredes escalavradas, destruídas, lembrando minerais pesados. Aterrados, bramíamos em coro, furiosamente como maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo nossa liberdade. Então, as mais violentas manifestações de terror seguiam, e tudo quanto o leitor possa imaginar, dentro da confusão de cenas patéticas, inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus, como se fantásticos espelhos perseguissem obsessores nossas faculdades. Lá se reproduzia a visão macabra, o corpo a se decompor sob o ataque de vibriões famintos, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue, pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo que era gastado lentamente sob nossas vistas estupefatas.
que morria era também verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizou apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. Eu vou parar porque vai cortar o filminho.